Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais um Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos e também na página do Facebook do Guarulhos em Destaque. Está aí na tela para você, né? O guarulhosemdestaque.com. E tem. Perdeu a entrevista? Geraldo, perdi a entrevista? Por favor, vá no nosso canal no YouTube e, evidentemente, a entrevista na íntegra. Comigo, meu brother, Lucas Braga. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu amigo Felipe Poio, São Paulino. Aliás, não, dupla de corintianos, né? Tá tudo bem. A gente sabe que o Corinthians não anda bem, mas eles insistem, né, em torcer pelo Corinthians. A gente respeita, paciência. Importante ter saúde, né? Importante ter saúde. Vamos aos destaques do portal guarulhosemdestaque.com.br. Olha, o calor intenso deve persistir no estado de São Paulo. Gente, olha, hoje, terça-feira, um calor para cada um, só para cada um. Porque, meu Deus, ó, tá demais. Inflação para a família com renda mais baixa sobe para 0,89% em setembro. E atenção, a Sabesp realiza intervenção para melhoria de abastecimento em Guarulhos, em alguns bairros. Clica aí, por favor, nessa matéria, ô Lucas, da Sabesp. Tem alguns bairros que vão ficar sem água, né? Aí, maravilha. Olha aí, Cidade Martins, Cidade Seródio, Cidade Soberana, Cocaia. Então, você clica nessa matéria que você vai ter aí as regiões que vão ficar sem água hoje, terça, e amanhã, quarta. Obrigado, Lucas Braga. Boa noite, especialista em condomínio, Rafael Zanin. Boa noite, Geraldo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí mais uma terça, né, para responder as dúvidas dos moradores de condomínios, né, os telespectadores aí que estão lotando as caixas, né, do programa com as dúvidas da área condominial. Antes de falar de condomínio, vou querer a sua opinião, evidentemente, foi registrada mais 3 pesquisas na Justiça Eleitoral em Guarulhos. Muito bem. Uma deve ser publicada nesta quarta ou quinta-feira. Agora, eu chamo a atenção dos senhores e senhoras. Eu respeito a sua opinião. Mas, por enquanto, os institutos de pesquisa que têm uma certa credibilidade, o Ibope e Datafolha, CNN, né? Fora isso, eu entendo que você tem que pensar 2 vezes. E tem um detalhe importante, viu? O seu voto não é a pesquisa que você vai definir. Você tem que conhecer o candidato. Conhecer o candidato. Tá? A pesquisa, ela não vai influenciar o seu voto. O que vai influenciar o voto é você conhecer cada um. Seja para a prefeitura, seja para a Câmara de Vereadores. É importante deixar claro que tapinha nas costas, convidar para churrasco, jogo de futebol com troféu, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Agora, é evidente que você que quer ser representante de alguém, principalmente você que é candidato a vereador, você tem que conhecer o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município, para você não estar criando um projeto que não vai para lugar nenhum. Projetos inconstitucionais. Eu não quero ser professor de ninguém, porque eu não sou, apesar de ser advogado, não é a minha área, a área do direito constitucional. Quando advoguei, não era essa a minha especialidade. Agora, é evidente, tem muita gente, Rafael Zanin, querendo ser eleito, falando mal da tia ou da mãe de alguém. É complicado, né, Geraldo? Não dá, né? Aí nos condomínios também é assim, viu? Né? Porque às vezes tem alguns condomínios que existe muita concorrência na sindicância, né? Uhum. E aí, infelizmente, quando se trata ali de política, né, acaba valendo tudo, né? Então vale, às vezes, você tentar denegrir a imagem do concorrente. Isso não é legal, né? Não é saudável, né? Não é Eu saudável. acho que a gente tem que investir o nosso tempo, né, em projetos, aquilo que a gente quer fazer pelo próximo, né? E não sujar a imagem do concorrente, né? Antes de passar para você, eu estou recebendo aqui, me chamo Helena Augusta, tenho 79 anos de idade. Sou residente à Rua do Rosário, 469, no Macedo.
ocorre que se tornou recorrente a queda de diversos galhos de árvore na minha rua devido ao péssimo estado de podridão das raízes que se encontram. E ela reclama que já esteve por diversas vezes da Secretaria do Meio Ambiente. Minha amiga Helena Augusta, simpaticíssima, beijo grande. A sua reclamação eu vou estar encaminhando para a Secretaria do Meio Ambiente, porque estive no local e as informações aqui, elas são consistentes e vamos encaminhar a sua reclamação para o meio ambiente. Vamos às perguntas dos nossos internautas. Sandra da Vila Galvão, o síndico pode ter 2 vagas? Especialista Rafael Zanin. Sandra da Vila Galvão. Dona Sandra, olha só, depende, né? O síndico, às vezes, se o seu condomínio só é um apartamento por vaga, né? E o síndico tem 2 carros, ele pode alugar de uma outra pessoa, Geraldo. Isso é normal, é comum dentro dos condomínios. O que não pode ter é o síndico ter o privilégio de pegar uma vaga, um exemplo, né? Que é do condomínio e ele usar para um segundo carro dele, né? Então, dona Sandra, é prudente que a senhora avalie, né, o caso, verifique o porquê dessa segunda vaga, né, converse com os conselheiros ou até mesmo com o síndico. Viu, seu síndico? Olha, eu percebi que o senhor tá com 2 carros aqui dentro, né? Só o senhor como síndico tem que passar exemplo, né? Sim. Então, só para saber, tá tudo certo, o senhor tá alugando essa segunda vaga, né? Eu acho que conversando numa boa, ele vai poder esclarecer o que está acontecendo. Se tiver alguma coisa errada, ele vai ficar, né, até envergonhado. Sim. E vai tentar, não sei, né, passar alguma outra informação, enfim. Se a senhora observar que tem alguma coisa errada, passe para o conselho do condomínio, tá? Que cabe ao conselho fiscalizar o trabalho do síndico. E, se for o caso, até mesmo, se eles não agirem, levar o assunto para a Assembleia. Tá? Mas, normalmente, os condomínios por aí, eles têm uma vaga de garagem, ou se não 2 para cada apartamento, né? E se for só uma, ele pode ser que esteja alugando essa segunda. Agora, em cima dessa pergunta, eu entendi assim, o que é 2 vagas? Na minha opinião, eu entendi, ela fez um texto e a gente teve que resumir. O síndico chega, aí ele falou para todo mundo que ele, como síndico, tem uma vaga. E como morador tem uma segunda vaga. Pode isso? Não. O síndico, olha só, Geraldo, tudo que é atribuição, responsabilidade, dever e direito do síndico está descrito na convenção condominial. Tá? Então, olha, nunca vi nenhuma convenção dizendo que o síndico tem esse privilégio de ter mais vagas no condomínio. Isso não existe. Isso é difícil de encontrar, nunca vi em nenhum condomínio. Trabalhando mais de 10 anos na área condominial, nunca vi essa questão de ser um privilégio instituído em convenção condominial. Então, possivelmente, deve ser algo que foi instaurado depois, não sei, pode ser até uma assembleia que aprovou algo do tipo, mas é difícil. O síndico, olha só, os benefícios que ele tem, né, pela função, por exercer a função. Ou ele receber um salário, que a gente chama de ajuda de custo, né? Então o síndico recebe, não sei, dependendo do tamanho do condomínio, do porte do condomínio, ele recebe um salário mínimo, meio salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim, né? E o benefício, Geraldo, da isenção. Tá? Então esses 2 itens, né, ajuda de custo ou a isenção, são votados e deliberados em assembleia. Tá? Então, salvo se, né, em algum condomínio específico tinha uma vaga sobrando e em assembleias destinaram, não, quem for síndico também vai ter essa segunda vaga. Se ficou aprovado em assembleia, ok. Tá? Pelo contrário, continua da mesma forma. É uma vaga para todos, quem quiser aluga do seu vizinho e assim por diante. Tá bom. Tá bom? Lúcio Jardim Bela Vista, o síndico pode proibir andar com o meu cachorro na área de lazer? Hoje o bicho tá pegando, hein? Olha, na área de lazer, a gente interpreta como playground, né? Sim. Acredito eu. Né? Então, o condomínio, senhores, nas normas internas, você tem que usar as áreas do condomínio para os seus devidos fins. Isso quer dizer o quê, Geraldo? Que se um playground foi construído, ele é para a criançada brincar.
Se uma quadra foi construída, é para a criançada brincar de bola, enfim. Então, cada espaço dentro do condomínio é para os seus devidos fins. Então, na área do playground, não pode ficar brincando com cachorro. Sim, sim. Tá? Então, na garagem, um exemplo, é para guarda e abrigo de veículos. Piscina. Também não pode brincar. Piscina. Enfim, então, cada espacinho do condomínio é para usar para aquele fim que foi destinado à construção. Então, se o seu condomínio não tem um espaço pet, que agora hoje está na moda, os condomínios, até mesmo as construtoras já entregam com esse espaço pet, ou os condomínios também estão criando, Geraldo. Às vezes vê algum cantinho no condomínio que está sem utilização, um gramado ali no canto, os condomínios estão cercando e aprovando em assembleia a criação do espaço pet, com normas e regras, tá? Então é aquilo, se o seu condomínio tem esse espaço para criar, leve o assunto para o síndico, peça para ele aprovar em assembleia, porque, Geraldo, olha só, você está valorizando ainda mais o prédio. Então, quando você vai vender o seu apartamento, ele tem quadra, ele tem piscina, tem agora espaço pet. Então, para quem gosta de cachorro, isso é ótimo, né? Para quem tem um bichinho de estimação, é um atrativo a mais para você vender o seu apartamento na hora da venda. Concorda? Concordo. Então, é aquilo. Leve o assunto para o seu síndico, tá? Então, ficar transitando com o pet em área comum, dependendo do espaço, não pode, tá? Agora, os condomínios antigos não têm isso, né? Não tem. Até porque a planta... eu não conheço nenhum, né, com esse espaço. Agora, o síndico pode, na reunião, definir um espaço para o PET, numa reunião do conselho. Olha, aqui os moradores, a população desse condomínio exige que tenha um espaço PET. Isso pode acontecer? Precisa de aprovação em assembleia, Geraldo. Tá? Por quê? Porque o síndico, por si só, ele não pode mudar a destinação daquele espaço. Entendi. Entendeu? Se tem um gramado, o gramado é uma área verde que é um jardim. Sim. Certo? Até então, ótimo. É um espaço ali que o pessoal pode andar, caminhar, né? Mas para destinar que aquele espaço seja para única utilização de animais, de pets, precisa levar o assunto ser abordado em assembleia. Precisa ser votado, ver se a maioria também concorda, se a maioria aprova. Porque às vezes, dependendo do espaço, Geraldo, onde vai ser criado, tem moradores que vão ser a favor, tem moradores que vão ser contra. Às vezes está próximo de algum bloco, né? Vai fazer barulho, enfim. Então é algo bem complicado de se lidar. O síndico é aquilo que a gente fala, Geraldo. Ele tem um certo poder, mas ele tem uma certa limitação também. Sim. Então ele tem poder para tomar algumas decisões sem comunicar aos condôminos, mas dependendo de alguns casos ele precisa sim levar para a assembleia, tá? E definir, pela vontade da maioria presente, a destinação e a criação daquele espaço. Estou conversando com Rafael Zanin, Lucas Braga, especialista em condomínio. Vou fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta no Debate Guarulhos. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado pela sua audiência. Você nas redes sociais, no Facebook, sempre de segunda a sexta, às 20h30, o Debate Guarulhos. Para você acompanhar, tá aí o Facebook, Guarulhos em Destaque, sempre às 20h30. Em seguida, você pode curtir e compartilhar no nosso canal no YouTube. Um segundo aviso aos navegantes, que agora começa a propaganda também disponível, paga nas redes sociais. E aí, o que me chamou a atenção, Rafael Zanin, alguns candidatos escondendo o nome do prefeito do seu partido, né?
não vou aqui querer fazer nenhum pré-julgamento, mas você que é candidato a vereador, que deixa alguém colocar um adesivo no seu carro, que esconde o nome do prefeito do partido, tá com vergonha, né? Aí é complicado, né, Geraldo? Porque se você se afilia a algum partido, né, porque você tem Sim. ali, você Uma segue identidade. uma identidade, uma ideologia, um Sim. pensamento que você se identificou, né? Então eu acredito que todos que estão ali naquele partido têm a mesma filosofia de trabalho, então Sim, não tem sim. por que, eu acho que, esconder, né? Olha, mas é o que mais tem em Guarulhos, hein? É o que mais tem. Olha só, voltamos com os nossos amigos Francisco da Vila Flórida. O pessoal da limpeza tem que trabalhar de máscara? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Olha, Geraldo, a gente recomenda que sim. Justamente porque o pessoal, não só da limpeza, tá, Geraldo? Mas os demais funcionários do condomínio que transitam pelo condomínio. Justamente porque a área comum é uma área pública, né? Não é igual aí as nossas ruas que transitam muitas pessoas, mas transitam todos os moradores que ali habitam. Então, os funcionários, assim como nós também, né, prestadores de serviço, enfim, os demais moradores, estão sujeitos em área comum, né, ter contato com alguém contaminado e acabar pegando o vírus, contraindo, né? Então a gente recomenda sim que todos os funcionários do condomínio utilizem máscaras, né? Muitos condomínios não estão dando para os porteiros, Geraldo. Por quê? Porque os porteiros ficam ali enclausurados, né? Na portaria. Então, ali não tem contato ali muito com o mundo externo, né? Salvo se o porteiro tiver realmente muito contato com os moradores, né? Mas os demais que transitam, né? Zelador, faxineiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, todos esses é importante, fundamental que o síndico cobre que os funcionários utilizem. E se for o caso também, forneça máscaras, tá? Máscara não deixa de ser um IPI. Tá, Geraldo? Então, um IPI é um equipamento de proteção individual, né, que realmente o condomínio também, se for o caso, tem que disponibilizar para o funcionário utilizar. O que eu não vejo nos condomínios, eu já fui essa semana em 2 condomínios. Eu não vi aquele tapete. É obrigatório? Como é que chama o tapete? O tapete sanitário, né? Digamos assim. Isso. Não vi, não vi. Não chega a ser obrigatório, Geraldo. Mas deveria ter. Mas é algo que realmente também resguarda, né? Todo mundo que ali entra. Né? Então o tapete ele serve justamente para tentar aí, ao máximo, né? Limpar a parte de baixo, né? Do solado, né? Limpar o solado do pessoal, dos visitantes, até dos moradores que entram nos condomínios, tá? Mas é algo que compete ao síndico, Geraldo, né? Se ele quiser instalar e colocar, com certeza é a melhor opção. Não seria obrigado, tá? Não seria relacionado como obrigação, e sim mais como um cuidado, né? A Selma da Ponte Grande. Por que nas reuniões o síndico não fala dos extintores e sua validade? Isso é um caso sério, hein? Porque os incêndios que estão acontecendo em alguns condomínios é porque as pessoas vão buscar o extintor. Cadê o extintor? A gente tem muitos casos, muitos relatos aí de condomínios, Geraldo, que os moradores quebram os lacres dos extintores, utilizam para brincadeiras os extintores, roubam, né? O bico da mangueira, a chave da mangueira do hidrante. Isso é complicado, é tudo prejuízo para o condomínio, Geraldo. Então, cada vez que um equipamento desse de combate a incêndio é danificado ou é utilizado, é prejuízo para o condomínio, porque sai do caixa para recarregar, para comprar um equipamento novo, tá? Então, mas respondendo a dúvida da nossa colega, que foi com relação a validade dos extintores. Isso. Olha só, Geraldo, compete ao síndico a manutenção regular desses equipamentos. Isso quer dizer o quê? Que todo extintor, ele tem ali seu prazo de validade, que é de um ano. Tá? Então, a cada ano, o síndico ele tem que fazer. Tá? Ele é obrigado a fazer, ele colhe ali 3, 4 orçamentos, vê qual é a melhor empresa e manda recarregar. Tá? Não há necessidade dele ficar fazendo a comunicação formal, Geraldo. Justamente porque existem serviços que são obrigatórios, tá? A manutenção periódica, tá? E a regularidade desse serviço anual.
Tá? Não só esse, Geraldo, mas também, olha, vamos citar aqui outro, seguro do prédio. Não sei se você sabe, mas é algo que é obrigatório todos os condomínios terem seguro predial contratado. É obrigatório. Isso está em lei e está na convenção condominial de todos os edifícios. E então compete a quem fazer? O síndico. O síndico, todo ano, ele tem que fazer o seguro do prédio. Né? Ele colhe lá os orçamentos, a administradora colhe, manda para o síndico, ele verifica e aprova lá a melhor companhia, a melhor seguradora. Tá? Então é a mesma coisa com o extintor. Limpeza de caixa d'água, a mesma coisa, Geraldo. Existe uma periodicidade, né? Então normalmente é recomendado a limpeza de caixa d'água, que seja feita de 6 em 6 meses. Só que muitos condomínios acabam fazendo de 1 em 1 ano. Né? Detetização também, de 6 em 6 meses. Que é o período que dura o veneno na área comum do condomínio. Então, o síndico ele tem que estar atento a essas manutenções periódicas, tá? Converse com a sua administradora, ela vai te orientar, vai sentar contigo e vai fazer um plano, olha, esse mês precisamos fazer isso, daqui a 2 meses isso, e assim por diante, tá? Mas respondendo a dúvida da nossa amiga, não é obrigado que o síndico fique passando para os demais condôminos, né? Olha, gente, vamos precisar fazer orçamento, isso e aquilo. Não, são atribuições dele, manutenções periódicas, ele pode fazer por si só. Olha só, você, no seu Facebook, você publicou a matéria Incêndio atinge fundos de condomínio. De acordo com os bombeiros, chamas atingiram alguns objetos. Esse tipo de incêndio, ou seja, pelo aqui o material do seu Facebook, é próximo a uma área... É uma área lá do Mato Grosso, Mato né, Geraldo? Grosso. Que tá com essas queimadas aí agora, então tá chegando até os condomínios. Ou seja, mas se o condomínio tem o extintor, tem toda... Eu entendo até, aproveitando a carona aqui da Selma, que os condomínios deveriam ter o bombeiro civil. Por quê? Esse bombeiro civil, ele recebeu treinamento para chegar a ponto. Porque nas igrejas, por exemplo, há uma equipe treinada pelo corpo de bombeiro, recebe treinamento, para quando ocorrer esse tipo de incêndio, por onde sair, quais as áreas marcadas. Os condomínios têm isso? Tem isso, Geraldo. A gente costuma dizer que são os brigadistas, né? Isso. Que é aquela equipe responsável por qualquer tipo de acidente que ocorra, né? Eles são pessoas treinadas e capacitadas em poder, pelo menos, ter uma instrução de como conter o fogo, digamos assim. Sim. É lógico que dependendo do tamanho aí da chama, só realmente bombeiro, né? Dependendo dos casos. Mas todo ano, Geraldo, os condomínios precisam fazer o curso de brigada de incêndio. Tá? Isso é obrigado. Isso é obrigado. Tá? Normalmente os condomínios só fazem quando vão atualizar o AVCB. Tá? Então o AVCB ele tem validade aí de 4, 5 anos, dependendo do porte do condomínio. E esse curso ele é obrigatório na renovação do AVCB. Mas tem uma norma técnica, agora do Corpo de Bombeiro, que eles recomendam, né, e pedem que seja feito todos os anos esse curso de brigada de incêndio, Geraldo. Tá? Justamente que é o quê? Para atualizar, né, reciclar o pessoal da importância de como utilizar um extintor, como utilizar um hidrante. Então é aquilo, existem dentro do condomínio os brigadistas, tá? Que são aquelas pessoas que sabem ali apagar o fogo. Digamos assim, se fizermos um curso de brigada de incêndio, todos os moradores descerem, todos vão estar aptos aí num caso de incêndio, mas o que ocorre? Qual que é a dificuldade? Olha só, isso é na maioria dos condomínios. Quando os condomínios vão fazer o curso de brigada, né, eles divulgam, é gratuito para os moradores, porque quem está pagando é o caixa do condomínio. Só que, Geraldo, de um condomínio, um exemplo, de 40 apartamentos, desce 2, Geraldo. O pessoal não tem interesse. Esse é o grande problema. Aí depois vai reclamar para quem? Sim, por isso que é um apelo aí que a gente faz, aproveitar o seu espaço, né, de grande audiência aqui em Guarulhos. Pessoal de casa, olha só, se o seu condomínio vai fazer um curso de brigada de incêndio, aproveite. Isso é super válido,
né? Por mais que você pode ser que não utilize, mas é conhecimento, Geraldo. Existem vários tipos de extintor, vários tipos de mangueira também. Sim. Então é bacana o morador saber. Nunca sabe quando a gente pode utilizar algo do tipo, né? Sim. Então um apelo aí que o pessoal que está em casa, participe. Olha, nós falamos na semana passada, e você curtiu aqui no Facebook, a orientação do médico orienta sobre cuidados com a reabertura de piscinas. Eu acho que toda a população, porque quando você vai ser sócio de um clube, acompanha a linha de raciocínio. Sim. Você tem que fazer exame médico para utilizar a piscina. E tem um período de quanto em quanto tempo você tem que renovar esses exames. Agora, por que no condomínio não é assim? Geraldo, você acredita que muitos condomínios, nas normas da piscina, vem dizendo também que é necessário apresentar atestado médico? Você acredita? Muitos condomínios nas normas vem dizendo. Mas não faz. Só que, infelizmente, que na prática fica às vezes inviável. Porque... Mas é saúde pública isso aí. Só que os moradores muitas vezes não levam adiante, né? Essa questão da obrigatoriedade de apresentar atestado médico, né? Então, isso é algo que tinha nas convenções, tinha nos regulamentos internos dos condomínios que possuem piscina, né? E já muitos prédios vêm atualizando e retirando essa norma, porque na prática não funciona. Uhum. Então aí fica complicado, você tem um espaço, né? Às vezes você acaba não podendo utilizar porque você tem que apresentar um atestado, um documento, algo assim, né? Antecipadamente. Então, os condomínios vêm aí abolindo essa questão do atestado médico. Não deveria. Não deveria porque é saúde, gente. Depois vai reclamar pra quem? Ah, fulano não fez aí o exame, ô Lucas. Ô Lucas, você tem na piscina, pelo amor de Deus, Lucas. Ajuda aí, Lucas. No Jardim Marilena pode. É piscina a céu aberto. Ô Lucas, vamos fazer o intervalo do PCD, o PCD chegando junto e a MVS, por gentileza, vamos junto aí, daqui a pouco a gente volta falando dos 5 tipos de síndicos com o especialista Rafael Zanin na tela. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 95784-5591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta, intervalo pegando fogo aqui, hein? É o pinga-fogo, meu irmão. Um grande abraço a você, assinante da NET, da Claro, você que acompanha nas redes sociais, o Facebook do Guarulhos em Destaque, muitíssimo obrigado. Sempre de segunda a sexta, às 20h30, no nosso Facebook e também no YouTube. Rafael Zanin, Carlos, o centro de Guarulhos, por que taxa de condomínio aumentou? Aumentou? Pode ser que aumentou no condomínio do seu Carlos. O que ocorre, seu Carlos? Ela deve ter aumentado por algum motivo justo, né? Digamos assim. Né? Os condomínios eles não aumentam sem uma justa causa. Então, seu Carlos, é importante o quê? A participação em assembleia. Tá? Olha só pode aumentar condomínio, né? Com justificativa em assembleia. Então, seu Carlos, possivelmente pode ter ocorrido, né, alguma assembleia virtual ou até mesmo presencial aí no seu condomínio. E aí o síndico apresentou os motivos pelos quais é necessário o reajuste. Enfim, Geraldo, existem inúmeros motivos.
aumentou a inadimplência, aumentou as contas do condomínio, as contas vieram mais altas, ou tivemos alguma obra emergencial, algum problema, algum cano que estourou, enfim. Então tudo isso o seu síndico vai te passar, vai apresentar para a Assembleia e vai pedir aí o reajuste. Lembrando que, Geraldo, condomínio é uma democracia. Sim. Vence a maioria. Se a maioria achou que realmente foi necessário o aumento do condomínio, ficou aprovado, próximo boleto já com reajuste. Celina Vila Galvão, por que o síndico, o negócio está pegando para o síndico hoje, por que o síndico não fiscaliza as vagas para visitantes? Muitas vezes o vizinho do prédio ocupa a vaga, quer dizer, o vizinho do prédio ao lado. E eu vi algo essa semana, num condomínio, que a garagem ela tinha aquela trava. A trava. Né? Ou seja, você vai parar, você tem que ir lá na portaria Isso. a recepção destravar e você entrar. É isso aí. Porque senão, realmente, O pessoal não respeita. não respeita. Não respeita, Geraldo. Então é aquilo, cabe ao quê? Ao síndico verificar o que está acontecendo, né? As vagas do condomínio que são destinadas para visitante é única e exclusivamente para abrigo de veículo de visitante, Geraldo. Sim. Não tem que morador ficar utilizando, o morador tem lá a sua vaguinha interna. Tá? Então, cabe ao síndico fazer valer as normas e as regras. Se tem algum vizinho também utilizando a vaga do condomínio, o síndico tem que ir lá falar com esse vizinho, Geraldo. Ô, amigão, não pode, né? Só que aquilo, cabe ao síndico também criar mecanismos Sim. para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Né? Porque não tem jeito, é algo que não dá para controlar. Se as Sim. vagas ficarem sem nenhum dispositivo lá para que não estacionem qualquer um, realmente vai ter um vizinho, outro, um morador que vai deixar carro pernoitar lá, que às vezes acontece. Então, foi bem bacana essa sua colocação. Existem, pessoal, condomínios que têm dispositivos ali na calçada, que a portaria vai lá, libera, ou até mesmo, Geraldo, condomínios pequenos que não tem portaria, cada morador tem a chave do cadeado da vaga de visitante. Então, chegou uma visita minha, eu vou lá, abro o cadeado, abaixo lá a corrente, a visita entra, o morador fecha de novo e pronto. Agora não se corre o risco, porque essa pergunta me chamou a atenção, mesmo sendo pergunta, mas o que acontece? Às vezes o morador que tem 2 carros, o morador malandro, ou seja, ele só tem uma vaga, aí ele aproveita e coloca na vaga do visitante. Ele é passível de punição? Sim, com certeza. Se tiver nas regras do condomínio que não pode, não pode. Então, os moradores, Geraldo, são os primeiros que tem que dar exemplo, né? Tem que fazer valer, prestigiar as normas e as regras. Porque às vezes aquele morador comete aquela infração, às vezes ele não gosta de uma outra infração que outro morador está causando. E aí não tem por que ele também achar ruim. Ele está desrespeitando outra cláusula. Então é aquilo, Geraldo. Para boa harmonia e boa convivência de todos dentro do condomínio, todo mundo tem que respeitar a norma e regra. Senão ela não existiria, Geraldo. Sim. Então é aquilo. Cabe ao síndico fazer valer. Então se tem algum morador desrespeitando, tem que ir para cima. Notificar, advertir, multar, seja lá qual for aí a punição destinada a esse morador. Agora, quais são os 5 tipos de síndicos? Olha, Geraldo, existem vários, né? A gente selecionou aí alguns. Na sua rede social do Rafael Zanin. Isso, selecionamos aí alguns justamente para explicar, Geraldo, que cada condomínio, ele tem o seu representante, o seu síndico, e nós costumamos dizer que o condomínio, Geraldo, ele é um reflexo do trabalho do síndico. Sim. Se o condomínio vai bem, é porque o síndico vem fazendo um bom trabalho. Vamos comparar um jogo de futebol, né? Tem lá os jogadores e tem lá o técnico, né? Infelizmente, se os jogadores também não estão entrosados, não estão antenados, né? Enfim, é o técnico que está falhando muitas vezes. Então é aquilo. O síndico é o gestor, é o gerente de tudo. Então temos aí, primeira delas, o síndico autoritário, Geraldo. Que é o quê? Aquele que ele manda. Só ele manda. O rei da cocada. O rei da cocada, Geraldo. Então é complicado. Síndico autoritário, infelizmente, ele acaba impondo até mesmo um regime ali militar dentro do condomínio, Geraldo. Eu acredito. E não é assim.
Não é assim, o condomínio ele é feito de pessoas, então tem que existir o diálogo, Geraldo. Tem que existir o diálogo em primeiro lugar. O síndico tem que conversar, tem que receber todos os moradores, tem que entender cada problema. Não dá para ser tudo a ferro e fogo, né? O síndico ele tem que ser uma pessoa imparcial. Infelizmente, eu sei que é complicado, é difícil, mas ele é uma figura que tem que se dar bem com todos os moradores. Tem que entender cada problema, trabalhar cada solução, enfim, não dá para ser síndico militar, Geraldo. Tá? Isso, o condomínio não tem espaço para isso. Se realmente existe um síndico em algum condomínio que seja uma pessoa autoritária, infelizmente uma hora ele vai acabar deixando de ser síndico. Sim. Né? Porque outros moradores vão querer um síndico melhor. Sim. Tá? Esse é o primeiro. Tá? Esse é o primeiro. E o outro? O outro é o síndico amigo. Tá? O síndico amigo é aquele que não vê norma, não vê regra, Geraldo, e ele libera para isso, libera para aquilo, e aí é complicado também, sabe por quê? Porque aí ele libera uma coisinha para um, libera uma coisinha para outra, é amigo de todo mundo, e aí o que ocorre? É aquilo que a gente está falando hoje, o dia todo, aqui, a noite toda, né? Normas e regras. E aí desrespeitam uma norma ali, uma norma aqui. E aí, Geraldo, o condomínio acaba virando aí, digamos assim, uma terra sem lei. Né? Porque o síndico ele é muito amigo de todos e aí muitos problemas acabam acontecendo. Né? Então também não é uma figura, não é um perfil bacana de sindicância. Né? Então existem vários tipos de síndico. Esse aí é o segundo perfil de síndico. E o próximo? O síndico nervoso. Síndico estressado, que não tem paciência para o cargo. Esse daí também é complicado de lidar. Muitas vezes é aquele síndico que está na função por estar, porque não tinha outro candidato. E acabou ficando ele, todos os moradores têm que aguentar ele. E não é bem assim, Geraldo. Hoje em dia, né, é importante os moradores procurarem o que é melhor para o condomínio. Né? Então eles têm que se reunir, conversar, dialogar e ver se o síndico não está bacana, converse com a administradora, verifique qual é a melhor forma de poder resolver. Se for o caso, fazer um abaixo-assinado, pedir uma assembleia para tratar sobre o assunto. Então é aquilo, o síndico com esse tipo de perfil realmente também não vai agradar. Tá? Então, a gente recomenda que os moradores verifiquem outra pessoa, até mesmo, Geraldo, hoje está aí na moda o síndico profissional. Tá? Então, é um síndico que vem suprindo todas essas lacunas, né? Esses síndicos que não estão atendendo a demanda condominial, né? Porque são pessoas que têm um perfil, vai olhar para o condomínio como uma empresa. E é o correto. Sim. Fazer uma gestão realmente competente. Tá? Então, o síndico profissional, ele tem gabarito, ele tem currículo, ele tem experiência, sabe lidar com o morador, com o prestador de serviço, com o funcionário. Né? Então, ele vai olhar para o condomínio como se fosse realmente aí uma empresa e gerenciar o condomínio de uma forma clara, transparente, né, imparcial, enfim, entre outras atribuições. É lógico que vai variar de acordo com cada profissional, Geraldo. Temos mais? Esse é o terceiro? Esse é o terceiro. Terceiro. Faltam dois. Qual é o quarto? O quarto seria o síndico morador, né, que realmente faz um trabalho excepcional, digamos assim, né, um síndico que realmente ele supre a demanda, é uma pessoa interessada. Então, antigamente, Geraldo, quando a gente falava em síndico de condomínio, todo mundo vê aquela figura daquele idoso, daquele senhor aposentado, né? Não é? Hoje em dia já mudou esse cenário. Hoje em dia tem jovens, né? Tem também ainda o pessoal de uma idade mais avançada, mas enfim, tem muitas mulheres, né, ocupando esses cargos também, porque antigamente não se via muita mulher no cargo de sindicância, né? Então, o perfil vem mudando. Então, hoje, você tendo uma boa equipe ao seu lado, o síndico ele pode trabalhar, pode passar o dia todo fora do condomínio, que ele não vai ter nenhum problema quando chegar em casa. É lógico que ele vai atender uma demanda ou outra, mas ele tendo uma boa administradora para assessorar, bons funcionários, uma boa equipe de portaria, limpeza, zeladoria. Zelador é o braço direito também do síndico, né? Então é aquilo. Hoje existem muitos síndicos também residentes que fazem um bom trabalho,
né? E que tenha aí um bom suporte com boas equipes, né? Uhum. Tem mais um? Ou encerrou? Mas no próximo programa a gente traz outros perfis de síndico. Tá certo, meu amigo Rafael Zanin, especialista em condomínio, meu amigo, muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, Geraldo, obrigado mais uma vez pelo convite. Estaremos aí firmes e fortes na semana que vem, esclarecendo mais dúvidas, né? Vou deixar minhas redes sociais também, Geraldo. Rafael Zanin, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, e assim por diante. Me procurem, mandem também mensagens lá nas redes sociais que a gente traz aqui pro programa. Esse foi o Rafael Zanin, especialista em condomínio. Comigo, Lucas Braga, e na retaguarda, o Felipe Poi. Antes do encerramento do programa, mais um alerta aos navegantes. Hoje, o fake news... Boa noite, galera. Essa é fortíssima. O fake news voltou a ter um espaço nas redes sociais. E esta é a minha e deveria ser a sua preocupação. Senhores e senhoras, é chegado o momento da família se reunir mais uma vez e orientar os seus filhos, suas filhas, netos e netas, para quando receber uma notícia, verificar se tem fundamento ou não. A partir do momento que você recebe a informação, sem saber a origem, por favor, não faça, não compartilhe, não curta, sem tomar conhecimento de onde veio. Ah, Geraldo, estamos em um país democrático? Sim, senhora. Sim, senhor. Ah, liberdade de imprensa não tem nada a ver com notícias falsas. É chegado o momento de você fazer a diferença. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.